Bom dia a todos, eu sou o Diogo, eu sou aluno de graduação aqui no curso de aviação civil, e a gente vai fazer um trabalho que é o início assim, de um estudo em relação aos drones, ao uso de drones para o transporte urbano. A gente viu há não muito tempo atrás o surgimento dos drones, né, que assim, primeiro revolucionaram a fotografia, porque começaram a mostrar ângulos totalmente difíceis de se alcançar assim, algum outro equipamento. Depois eles também revolucionaram o combate à dengue, por incrível que pareça, porque os agentes sanitários tinham dificuldade de entrar nas casas. Com o drone fica muito mais fácil de você decolar, sobrevoar a uma altitude bem baixa, verificar se tem alguma caixa sem tampa, esse tipo de coisa. E agora começa a se falar sobre o uso de drone no transporte urbano. Então, assim, tudo bem, o drone é um equipamento inovador, né, que está com boa aderência e tudo mais, só que será que é tão simples assim? A gente foi muito fácil de usar na fotografia, em outras áreas, mas será que é tão fácil assim usar no transporte urbano? Então a gente fez esse trabalho para exatamente a gente analisar alguns aspectos que têm que ser estudados antes de efetivamente serem usados. Então a gente vai começar nosso trabalho a apresentar alguns conceitos, tá? Drone, RPA, RPAS e payload. O primeiro é o drone. O drone vem do inglês, tá? O zangão, qualquer equipamento que voa sem ser um tripulante, tá? Ele é remotamente pilotado, pode ser autônomo, e ele pode ou não ter carga útil, tá? O RPA é uma especificação do drone, porque o drone ele pode ou não ter carga útil. O RPA, ele necessariamente tem uma carga útil, ele tem uma aplicação profissional prática. Próximo. No caso do RPA, ele ainda pode ser dividido em asa fixa, asa rotativa, e ele pode ou não operar com vetão. Vou explicar cada um deles. O asa fixa é como se fosse um avião mesmo. Ele tem bem cara de avião, tá? Ele tem um ou mais propulsores e ele é sustentado por asas fixas. Próximo. Aqui a gente pegou um exemplo, que é o maior e mais usado, que é o Global Hawk, tá? Por essa foto aqui dá para ver que ele tem uma envergadura maior do que o do Beechcraft, que é um bimotor. O motor dele é reação. Aqui não é da aviação, é um motor mais potente, que tem uma capacidade maior. Ele voa a 60 mil pés, então para vocês terem uma ideia, o Boeing geralmente consegue voar até 30 mil pés, o Global Hawk consegue chegar a 60 mil pés. A velocidade de cruzeiro, 304 nós, um avião de linha aí vai a 240, 300, ou seja, ele consegue apostar a corrida com um avião de linha. E ele consegue pousar e decolar em aeródromos, ou seja, aeroportos, civis ou militares. E ele compartilha o espaço aéreo com outras aeronaves comerciais. O de asa rotativa. O de asa rotativa, a palavra-chave dele é rotor. Ele é como se fosse um helicóptero mesmo, tá? Ele gera a sustentação dele, não é hélice, é rotor que fica em cima, tá? Próximo. VTOL como é que ele decola e pousa, tá? A gente vai trazer esse conceito agora, porque mais tarde a gente vai precisar abordar ele um pouco mais para explicar outros aspectos. VTOL significa Vertical Takeoff and Landing, significa que ele pode decolar e pousar de forma vertical. É diferente do helicóptero. O helicóptero, bem, ele decola e pousa na vertical, mas toda a sustentação dele é na vertical também. O VTOL não se aplica a helicópteros, se aplica a aviões, a aeronaves de asa fixa, ou seja, a sustentação gerada por asas fixas, mas mesmo com asas fixas ele consegue decolar e pousar na vertical. Próximo. O RPAS é a penúltima conceito que a gente está trazendo. Elas são sistemas envolvidos em RPA. Porque quando você tem um aeromodelo, você não precisa de um sistema embarcado nele. Tá? No caso de um RPA é necessário, porque como eu falei, ele pode ter uma aplicação profissional e ele pode ter uma distância muito maior. Então não é simplesmente uma pessoa controlando.
você tem que ter outros sistemas de suporte, como detecção de obstáculo, localização, tipo, você perde o sinal com o controle, ele tem que ter alguma forma de contornar, seja voltando para a origem, ou seja, pilotando autonomamente até o destino dele. Próximo. Algumas características desses sistemas de controle do FPA. A gente vai falar um pouco do enlace de comando e controle, o CGS, que é a estação de pilotagem, e o payload, que é a carga paga, né, ou carga útil que ele carrega. Um enlace de C2 é o link que eu tenho, tá? Esse conceito é o link que eu tenho até o equipamento, tá? Ele tem uma ciência assim, que tem que ser estudada à parte, porque, como eu estou falando de distâncias maiores, eu tenho a questão da curvatura da Terra, porque se ele começar a sair do meu ângulo do meu raio, eu tenho que ter uma forma de chegar até ele, geralmente por satélite, ok. Eu tenho, se eu estiver operando em cidades, uma altitude, o drone também ele tem a característica de operar uma altitude muito baixa também. Tá? Então, se eu estiver falando em cidades, eu posso ter vários obstáculos, como prédios, antenas mesmo, ou dependendo da cidade, até o relevo mesmo, pode ter uma montanha, uma coisa que é comum, por exemplo, no Rio de Janeiro, cidade do Cabo, por exemplo. O CGS é o Control Ground Station, tá? É a estação de controle. Tá? Não é tão simples assim, porque onde os pilotos ficam operando o equipamento. Então você já tem, para começar, uma primeira característica que como eu tenho operação, voos muito longos até chegar à missão, e o operador está sentado numa poltrona totalmente imóvel, ele tem uma tendência maior a se devanear, sair ali do perder a concentração. Segundo, quando o piloto está acostumado a pilotar aviões de verdade, ele tem muita informação bem ali ao alcance da visão dele. No caso de um drone, não é bem assim. Então o CGS já tem que ser desenhado para suprir essa necessidade. Então, dada isso que eu falei, outras características, a OTAN publicou esse artigo, definiu alguns padrões para a cabine de controle, tá? Que é o que está nessa publicação de Standard 456. Tá? Isso é só uma primeira padronização criada pela OTAN. Então, para se operar, isso, assim, operações mais longas, militares, mas para se operar numa cidade, para se operar um transporte urbano com drone, ainda tem que se estudar um pouco mais essas características. Tá? O payload, a carga útil, ou seja, o que ele carrega. Porque, como a gente falou, ele tem que ter uma aplicação profissional, ele tem que ter alguma utilidade prática. Para ele ter uma utilidade prática, ele não pode simplesmente voar, ele tem que ter algum outro tipo de carga. Então a gente tem aqui, por exemplo, leitor de infravermelho, que é muito usado em ações militares, como o Iraque, até no Brasil, para apoio em operação de combate ao tráfico de drogas. Você tem na pulverização ali, você carregar o combatente, pode falar ali dentro, a gente é errado. A Amazon vai começar a transportar entrega mesmo por drone. Esse aqui é um já está. E agora, como a gente está começando a ver, vou começar a transportar passageiro, um carro humano. Aí a gente tem, vamos começar a falar agora, do ambiente urbano onde uma operação dessa aconteceria. E quais são os desafios que têm que ser estudados para que isso aconteça. Aqui, por exemplo, a gente tem uma foto que é um aspecto de como é que é hoje no ambiente urbano. A gente tem os prédios, e uma cidade de São Paulo, por exemplo, você tem várias antenas que estão emitindo vários tipos de sinal que podem gerar interferência na comunicação e alguns outros fenômenos. Tá? Por exemplo, multipath. Multipath é o seguinte: eu tenho uma antena de transmissão de sinal e eu tenho vários obstáculos aqui. Nesse caso aqui, ela joga o sinal de forma circular. Esse sinal, alguns vão encontrar algum tipo de obstáculo, como árvore, algum tipo de vegetação, vai tomar um atraso.
vai encontrar outro sinal de muita direção, vai bater em algum obstáculo, vai ricochetear e vão ter os 3 sinais aqui vão chegar no drone. Então o drone, então assim, a tecnologia, a ciência precisa desenvolver formas de contornar esse tipo de problema. Como é que ele vai saber que o sinal está chegando de forma repetida, atrasado, ele vai saber descartar e tratar aquele sinal. Outro aspecto que não precisa ser tratado já se viu filmes, ficção e tudo mais, alguns drones chegando, pousando até o nível da rua. Isso a gente analisou que assim, não é possível, não tem como, tá? Porque a gente tem ruas estreitas, com fiação elétrica, então assim, não vai dar, vai ter que ser uma operação em helicópteros no nosso prédio mesmo. E isso também tem que ser estudado, porque não é todo prédio que tem, isso restringiria um pouco a operação. Agora, sobre a segurança de voo, tá? Agora a gente está falando de pessoas, passageiros, carga humana dentro do drone. Passa. Muito tempo atrás, quando começou a se usar o helicóptero, que é como se é o que mais se aproxima do drone, né? um equipamento com asa rotativa que voa a uma altitude bem baixa. Então, analisou-se, era necessário analisar como é que aconteceria se aquele rotor falhasse. A análise foi feita o teste de queda mesmo, tá? Levanta-se até uma certa altitude, larga o equipamento lá de cima, coloca os drones ali dentro e vê como é que ele se comporta. Chegaram à conclusão de que eles precisariam, de alguma forma, garantir a vida daqueles passageiros. Chegou-se à solução da autorrotação. Para quem não é de aviação, é uma técnica que o piloto tem de usar o momento angular das páginas do motor para gerar sustentação. Ele muda o passo, as hélices têm que ter passo, ele muda o passo das hélices e aproveita aquela rotação para fazer um pouso tranquilo. No caso do drone, passa por favor, não é possível, porque são drones, como são drones de vários rotores e rotores elétricos, as quais são menores, não têm o momento angular necessário e elas não conseguem trocar o passo, ou seja, não tem como fazer uma rotação em drone. Tem que se estudar outras maneiras de se garantir a vida dos passageiros, seja por paraquedas balístico, falhou tudo, ele abre, ou também por uso de airbags e boias, caso ele caia em cima de água. Próximo. O sistema de navegação tem que evoluir, porque todo drone vai precisar contar que ele está voando numa altitude baixa, o operador não está vendo o relevo em volta dele. Então o drone tem que ter sensores para saber se na frente dele tem algum obstáculo que ele precise desviar, tomar cuidado. Próximo. Além disso, como eu falei, se tiver algum obstáculo entre o transmissor e o drone, ele vai perder o sinal. Então tem que ter um sistema que seja capaz de entender que ele está sendo sinal, assumir o comando e garantir uma operação segura. Próximo. Eu posso ter uma operação com vários pilotos, tá? No caso de operações militares, o Global Hawk, por exemplo, ele consegue voar por 20 mil quilômetros. Então é comum você ter operações da OTAN que um drone decola dos Estados Unidos, cruza o Atlântico, você tem uma cabine de um piloto lá nos Estados Unidos que controla até um certo ponto, a partir de um certo ponto, um outro piloto na Inglaterra, na Alemanha, assume aquela operação e leva até o destino ou até o próximo piloto. No caso do transporte urbano, a princípio não é necessário, mas talvez por redundância seja. E a gente vai falar um pouco da aeronave típica, tá? Esse ponto histórico começou a ter intenção da gente um pouco porque não tinha as características necessárias, mas já apresentava o conceito. Até chegar hoje no quadricóptero que foi possível por causa de tecnologia, tá? Ele é feito com 4 motores elétricos, tá? E ele consegue, e isso é possível hoje em dia porque você tem centrais de controle que são capazes de estabilizar esses equipamentos, mas antigos não podiam. E os próximos que ainda estão desenvolvendo são esse da Airbus, que está em
fase avançada, tá? Tem esse aqui que acho que é o chinês, tem esse aqui que é o Volocopter, tem 8 motores, eu acho lá de Dubai. E esse é o da Uber, ele faz VTOL, tá? Esse seria o mais aplicável para distância um pouco maior, tipo São Paulo e Viracopos, por exemplo. E para concluir, a ideia então assim, foi mostrar que é o futuro, tá? Assim, a gente acredita que realmente é possível, mas ainda tem várias linhas de estudo que têm que ser tomadas antes do drone virar uma realidade no transporte urbano. Era isso. Obrigado. Ok, Diogo, muito obrigado. A gente também está com o tempo excedido, então se alguém tiver pergunta com o Diogo, aproveita o momento no coffee break e